Concurso do Detran DF 2022, edital publicado, cargos de nível médio e de nível superior, uma excelente oportunidade para quem mora ou quer morar em Brasília, com bons salários, boa remuneração. Meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E se você está entrando na vida bandida ainda, presta bastante atenção, eu vou te ensinar a estudar para esse concurso agora. Vamos analisar alguns aspectos das matérias, o que é importante, o que não é, o que diz o edital, e assim você vai conseguir se preparar melhor com inteligência e com estratégia, beleza? Bom, vamos lá, é o seguinte, tem dois cargos, analista em atividade de trânsito e técnico em atividade de trânsito. Analista e técnico. O de analista é de nível superior, tá aqui, salário inicial de R$ 6.400, 34 vagas imediatas, ou seja, eles vão chamar pelo menos 34 aprovados. E também 92 vagas em cadastro de reserva que podem vir a ser chamados ou não, vai depender de autorização. Para técnico, a gente tem um salário de R$ 4.650, nível médio, e a gente tem 89 vagas garantidas, que com certeza serão chamadas, e 151 em cadastro de reserva. Bem legal, uma boa oportunidade realmente, e com matérias clássicas de concursos. Então, mesmo que você está começando a estudar para concurso e tal, você vai usar a maioria dessas matérias para outras provas também. Bom, a banca é o IBFC, você consegue fazer questões dessa banca em sites de questões e buscando outros materiais desse tipo, e a prova está prevista para o dia 11 de dezembro, veremos se vai haver vagas nas escolas, né? Está todo mundo querendo fazer prova dia 11 de dezembro, mas acredito que vai ter, não se preocupa muito com isso não. É o seguinte, a prova, vamos falar de analista primeiro, esse quadrinho de cima. A prova é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos é essa parte de cima aqui e ela vai valer 30 pontos, ok? São essas 4 matérias e está dito no edital qual é a pontuação de cada uma delas. Português vale 10 pontos, legislação geral vale 10 pontos também, são as duas principais dessa prova. Informática e conhecimento sobre o Distrito Federal, 5 pontos cada uma. Língua portuguesa, você tem que treinar questões IBFC, é o principal, é a melhor coisa que você tem que fazer a partir de agora. Treinar muitas e muitas questões e anotando suas decorebas, o que você está errando. Nada de ficar lendo a teoria inteira agora para resumir, não. Vai fazer questões e anotar o que você está errando. A gente vai falar mais disso no final. Legislação geral é um monte de legislação do DF. Então você tem a lei orgânica do DF, regime jurídico, um monte de coisa específica daqui, são umas 5 ou 6 leis, se eu não me engano, e você vai ter que ler, vai ter que aprender, não vai encontrar questões para a maioria delas, então você vai ter que fazer o seu próprio materialzinho de decorebas para você revisar na véspera da prova. Você pode fazer flashcards, por exemplo, que é uma forma de revisão ativa que é muito interessante, bem melhor do que fazer um simples resumo. Se você puder ou souber usar flashcards, vai ser bem legal. Eu ensino a usar flashcards aqui no canal, tá? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, pesquisa depois aqui, Diogo Moreira, flashcards, e você vai ver como é que é. Diogo, como é que você escreve flashcards? É assim, ó. Flashcards. Bom, conhecimentos básicos, 30 pontos, e conhecimentos específicos, na verdade é o seguinte, também são 30 questões, mas elas têm peso 2. Então aqui a gente está falando de pontos. A prova de conhecimentos específicos vai valer 60 pontos. E eu não vou ousar aqui chutar a quantidade de questões para cada uma dessas matérias. O último concurso que teve analista e técnico foi em 2008. Tem 14 anos. Eu não vou me basear nele para chutar aqui agora, ok? Então eu preferi fazer uma distribuição equânime, igual entre todas as matérias. Mas, Diogo, eu estou vendo aqui que administração pública e orçamento público estão com 6 cada uma. Sim, no edital elas são apenas uma matéria. Eu separei aqui porque a maioria dos cursinhos separa, tem 2 matérias dentro de administração pública, o orçamento está lá dentro e é metade do conteúdo programático lá de administração pública. Então, é importante chamar a atenção para isso aí. As duas juntas, 12 pontos, assim como todas as outras, porque a gente vai ter 60 pontos divididos por 5 matérias. Legislação de trânsito, que você vai ter que saber de cabo a rabo tudo certinho, direito administrativo, direito constitucional, direito civil e a administração pública com essas duas aqui. Se eu tivesse que chutar, eu diria que a matéria que provavelmente vai ter mais questões é legislação de trânsito.
ok? E como a gente está falando de um cargo de nível superior, os direitos costumam ser importantes, tá? A administração pública é importante e tal, agora orçamento público, eu não vejo essa importância toda para uma prova de analista em atividades de trânsito. Orçamento público é receitas e despesas públicas, o ordenamento, toda aquela coisa, não tem nada a ver com o cargo, assim, de uma forma geral. Posso estar enganado em algum trabalho específico. Então, a parte de administração pública pode até ter alguma coisa a ver, mas geralmente quem se dedica mais à parte administrativa é o técnico. Então, eu chutaria que legislação de trânsito é a principal matéria aqui, e depois eu traria direito administrativo como a segunda e direito civil como a terceira. Chute meu, beleza? Como as matérias mais importantes para esse cargo de analista, baseado na minha experiência e no bom e velho chutômetro. Bom, dessas matérias de conhecimentos específicos, a gente tem o seguinte que chama a atenção. Administração pública e orçamento público são muito, muito grandes, cara. Os dois juntos têm 40 aulas num cursinho online. Eu peguei um cursinho online e vi quantas aulas tinha em cada matéria. Então não interessa o número de aulas, o número absoluto, o que interessa é o número relativo. Essa matéria é maior do que aquela. Isso é o que a gente vai analisar aqui, tá? Não o número de aulas em si. O que a gente tem? Administração pública junto com orçamento, 40 aulas. E, na minha opinião, é a matéria menos importante. Posso estar errado, o ideal é que você estude tudo, ok? E matérias que com certeza são mais importantes, tipo legislação de trânsito, tem 18 aulas, metade do que administração. Ainda assim, ela é maior do que as outras três, com 14, 11 e 14. Ou seja, as 4 primeiras matérias, legislação administrativa, constitucional e civil, têm um tamanho razoavelmente parecido. A exceção aqui é constitucional, que é menorzinha. Tá? E também não vejo constitucional como uma das mais importantes. Resumindo, as maiores matérias tendem a ser mais importantes. Então não tem muito jogo que você possa fazer, não vou estudar aquilo ali, não vou estudar aquela ali. Não dá para fazer, não dá para deixar nenhuma matéria de lado, até porque a gente não sabe qual vai ser a distribuição de pontos entre cada matéria. Se você estiver muito apertado, não está conseguindo ler tudo, você sabe que não vai dar tempo, você pode se dedicar um pouco mais a algumas matérias, um pouco menos a outras. O primeiro aspecto que você tem que levar em consideração é o tamanho de cada matéria. É interessante você ter uma base em cada uma, ver um pouquinho de cada uma pelo menos, mas para os meus alunos no acelerador de estudos, para os meus alunos do coaching também, eu estou fornecendo análise estatística dos assuntos mais cobrados. Não é essa aqui, a gente está fazendo ainda, essa aqui é de um vídeo que eu gravei ontem do INSS. E nessa análise estatística a gente mostra quais são os assuntos cobrados com mais frequência. Então, na dúvida, você estuda 2 ou 3 assuntos cobrados com mais frequência para aquela matéria, para garantir pelo menos alguns pontos nela. Isso é num cenário de que você sabe que não vai dar tempo de ver tudo, beleza? Eu estou com matrículas abertas até a semana que vem, hoje estou gravando isso sexta-feira, dia 16 de setembro. Se você tiver interesse em aprender a estudar comigo e ter acesso a esses materiais todos, inclusive minha aula de como criar o seu planejamento pós-edital, você vai sair dessa aula com o seu planejamento feito, vem para o acelerador, o link está na descrição, beleza? No final do vídeo eu falo do acelerador de novo. Continuando, agora vamos falar da prova de técnico. Técnico é um pouco mais simples, as matérias vêm em menor quantidade, mesmo assim elas não estão muito menores, não, na verdade elas estão com exatamente o mesmo tamanho. Como o conteúdo programático delas é igual, o cursinho pega as aulas de analista, que é um cargo de nível superior, e replica para técnico. Então são as mesmas aulas, muito provavelmente, e é por isso que a gente tem a mesma quantidade de aulas. Eles fazem um material mais profundo, pensando em analista, e jogam esse material para técnico também. Não é ruim, tá? Você está se preparando, se você vai fazer técnico, você está se preparando com um material feito para um nível mais alto, um nível superior. Então, todas as matérias têm a mesma quantidade de aulas do que de analista, mas aqui a gente tem 4 matérias só na prova de conhecimentos específicos, que, como eu falei, vale 60 pontos. Aqui também, são 30 questões, peso 2. Novamente, eu chutaria que legislação de trânsito é a mais importante, seguida de administrativo. Para mim, são as 2 mais importantes dessa prova. Vamos ver depois, o YouTube não apaga, eu não vou apagar o vídeo, depois a gente vê se eu acertei ou não a minha previsão. Mas para mim são as 2 principais matérias da prova de conhecimentos específicos e, nesse caso aqui, seguido de administração pública e, por último, direito constitucional. Eu acho que constitucional, por ser menor e normalmente não tem um peso tão grande mesmo não.
Na dúvida, dê uma ênfase maior à legislação de trânsito e direito administrativo. Tá? Cargo de técnico, especialmente, direito administrativo costuma ser bastante cobrado. E como a gente está falando de técnico, técnico geralmente faz atividades mais administrativas. E é por isso que eu falei que a administração pública provavelmente tem uma importância maior do que direito constitucional. Talvez a mesma importância de direito administrativo ali está no top 3, talvez em segundo lugar. Isso é comum, cargo de técnico tem uma ênfase grande em matérias de administração, seja pública ou geral, ok? Se você for meu aluno do Acelerador do Coaching, estiver vendo esse vídeo dentro da nossa comunidade, na próxima aula eu vou ensinar a fazer o planejamento pós-edital. Você vai usar minha planilha geradora de ciclo e vai sair com o seu ciclo prontinho, feito sob medida para você. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vamos falar um pouquinho sobre ciclo de estudo. O que é ciclo de estudos? Você tem que fazer um planejamento agora, daqui até o dia da prova? Não, mas você tem que ter um planejamento inicial. A principal ferramenta que você tem de planejamento é a distribuição da carga horária. Carga horária é aquilo, ficou quase ilegível, mas carga horária é aquilo que você tem e que você pode determinar. Mais para uma matéria, menos para outra, é onde está a sua capacidade de alterar os seus estudos. Se você se dedica mais a uma matéria, você vai ficar melhor nela. Costuma ser assim, e é isso que você pode controlar. Então você vai dar uma carga horária maior para as matérias de tamanho maior, ou para as matérias que valem mais pontos. Especialmente no pós-edital a gente foca bastante em pontos. Mas, em conhecimentos específicos, a gente não sabe quantos pontos cada matéria vai ter, fica difícil fazer isso baseado na pontuação. Então a gente leva em consideração bastante o tamanho. Matérias maiores, com mais aulas para você ler, merecem uma carga horária maior. Entenda que se você tiver que escolher agora entre ler e revisar, caso você já esteja estudando ou já tenha estudado algumas dessas matérias, é muito mais importante você ler aulas novas do que revisar aulas antigas, tá? Mesmo que você, eu esqueci metade, Diogo, eu estou com 50%, se eu não revisar, cara, você está com 50%, mas uma aula inédita vai trazer muito mais conteúdo novo para você. Você tende a ganhar mais pontos lendo uma coisa inédita do que revisando uma coisa já vista. Então, recomendo fortemente que você tente cobrir o máximo possível de conteúdo programático. Ou seja, você precisa de velocidade com qualidade, mas você precisa de velocidade para avançar nos seus estudos, ler o mais rápido possível, não ficar perdendo tempo, não ficar vacilando. Tem que dar uma acelerada. E por fim, além da velocidade, dar uma acelerada, eu lembrei do trocadilho aqui com um acelerador de estudos, não é à toa. Por fim, não dá para ter velocidade fazendo resumos. Se você está lendo a matéria pela primeira vez, não tenta escrever, jogar para um papelzinho que você está fazendo, você vai perder tempo, não vai conseguir ver todo o conteúdo e por falta de tempo não vai ler o resumo. Então não vai servir para nada. Diogo, mas eu só aprendo escrevendo. Se você acha que isso é verdade, dá uma passeada no meu canal no YouTube e veja outros vídeos em que eu mostro estudos científicos mostrando que escrever enquanto lê não faz a menor diferença na sua memorização. Diogo, tem alguma coisa melhor então? Tem. Revisões ativas. Qual a melhor forma de revisão ativa que a gente tem quando a gente está falando de estudar para concurso? É resolver questões. Então, para todas as matérias que você puder, resolva questões, muitas. E faça isso como forma de revisão. O seu material provavelmente tem questões ao final de cada aula. Lê aula, faz as questões. Lê aula, faz as questões. Isso aí já vai ser de grande valia para a sua memorização de longo prazo, né? A gente está falando aqui de 3 meses praticamente, até o dia da prova. Então é importante você fazer isso aí. Revise via questões, não faça resumos nesse momento. Beleza? Tem muito mais coisa envolvida quando a gente fala de estudar para concurso. Quando você chega no nível elevado, você está querendo mexer com a sua organização pessoal, com a sua disciplina, com o seu ambiente de estudo, com as suas relações interpessoais, família, cônjuge, tudo isso vai interferir na sua capacidade de estudar. O controle do sono, a alimentação, a atividade física. Se você quiser aprender sobre tudo isso, além de ciclo de estudos, revisões, flashcards, cadernos de erros, vem estudar comigo. O Acelerador de Estudos está agora com matrículas abertas e a gente fecha essas matrículas na semana que vem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu
e a gente se vê nos próximos concursos. Um grande abraço e até lá.